O belimumab foi incorporado recentemente pelo rol de procedimentos da ANS. Essa é uma excelente notícia, porque há muitos anos pacientes esperavam a incorporação de belimumab para dentro da regra do rol de procedimentos da ANS. Acontece que a ANS somente incorporou o belimumab para um caso bastante específico, que é nefrite lúptica. Pacientes com nefrite lúptica hoje conseguem acesso ao tratamento, ao passo em que outros pacientes, por exemplo, que são aqueles pacientes com lúpus eritematoso sistêmico, que é uma outra doença que está listada na bula aprovada pela Anvisa no Brasil, esses pacientes continuam tendo bastante dificuldade. Por quê? Porque, olha, na incorporação de belimumab pela ANS, eles simplesmente escolheram ali uma doença que me parece uma doença de menor incidência populacional, a fim de fazer a incorporação do tratamento, deixando de fora aqueles pacientes com lúpus eritematoso sistêmico. Mas, e aí, na prática, o que acontece? Será que isso fica por assim mesmo? Como é que será que a gente pode interpretar essas regras todas? Eu sou Elton Fernandes, eu sou advogado e especialista em plano de saúde, professor de pós-graduação em importantes instituições da área e autor de livro jurídico. Hoje eu vou tentar desmistificar um pouco para vocês sobre as regras do setor dos planos de saúde. Olha, pacientes que precisam de belimumab, então, e possuem nefrite lúptica, eles têm aí a cobertura agora do rol de procedimentos da ANS, desde que esses pacientes, por exemplo, atinjam aí as condições estabelecidas nessa regra. Que condições são essas? Elas estão aqui no item 65.20 do anexo 2 da Resolução Normativa número 465 de 2021. Então você entra lá na Resolução Normativa 465 de 2021 da ANS, no item 65.20, a gente encontra ali a belimumab para tratamento da nefrite lúptica e a partir disso a gente encontra algumas condições que o paciente deve preencher para que ele possa acessar o tratamento da nefrite lúptica. Mas, como eu disse para vocês, seja um paciente que não atenda a essa condição que está dentro do rol, isso pode acontecer mesmo para nefrite lúptica, seja um paciente, por exemplo, com lúpus eritematoso sistêmico, que é outra doença listada dentro da bula, que tem então, portanto, pela própria Anvisa a indicação técnica para tratamento da doença. Vamos imaginar então que um médico faça a prescrição de belimumab para tratamento de um caso ou fora dessas condições da nefrite, do item 65.20, ou mesmo para lúpus eritematoso sistêmico. O que provavelmente vai acontecer? Provavelmente a operadora de plano de saúde vai dizer que ela não cobre esse tipo de tratamento com belimumab, ou seja, fora das condições do item 65.20, provavelmente a operadora de plano de saúde vai dizer eu não cubro o tratamento. E aí, nessa hora que ela disser isso, veja, eu acho que o que é importante, é claro, você vai falar com o seu médico, pedir que ele melhore a prescrição, pedir que ele ali refaça ali o pedido, se for o caso, que ele coloque mais dados técnicos do seu caso, nenhuma dúvida de que é um caminho possível a ser feito, mas superado isso e não resolvido, eu acho que você deve conversar com um advogado especialista em plano de saúde. Por que eu acho importante que você faça isso? É porque, veja, a lei dos planos de saúde atualmente, a lei 9656 de 98, ela diz que mesmo não estando, se um procedimento ou um tratamento não está em acordo com o rol de procedimentos da ANS, mas está em acordo com a ciência, a operadora de plano de saúde deverá custear o tratamento. Veja, a lei chega a usar essa expressão, deverá, ok? Essa não é uma expressão que eu estou aqui utilizando sem que eu tenha pego ela de dentro da regra. Então, notem o seguinte, mesmo fora dessas condições estabelecidas pela ANS, mesmo que um tratamento, um procedimento não esteja exatamente em acordo com o rol de procedimentos da ANS, a lei ela está fazendo uma expressa menção de que, se não estiver no rol, mas estiver em acordo com a ciência, a operadora de plano de saúde deve fazer a autorização disso. De modo que o que a gente percebe muitas vezes é que, claro,
as operadoras de planos de saúde elas continuam entendendo que elas só cobrem aquilo que está em acordo com o rol da ANS, mas a gente também precisa lembrar aqui que o rol de procedimentos da ANS é uma regra inferior à lei e que, claro, sempre que houver, então, um descompasso entre o rol e a lei é superior a esse rol de procedimentos. Na prática, então, a gente percebe que há um descompasso entre o rol de procedimentos da ANS e a lei em inúmeros casos. E a partir daí, o que fazer? Nessa situação, um advogado especialista em plano de saúde vai poder analisar o seu caso e ele vai poder, então, a partir dessa análise, entender o seguinte: se está em acordo com a regra da ANS, ele pode, ele mesmo, inclusive, ajudar você a formalizar a reclamação dentro da ANS. Essa é uma prerrogativa que um advogado tem, que esse profissional possui. E aí, claro, se não estiver em acordo com a regra da ANS, ele vai ter que entender o caso, analisar se é, por exemplo, a situação de mover eventualmente uma ação judicial contra esse plano de saúde, a fim de buscar no Poder Judiciário a cobertura desse tipo de tratamento. Okay? Então, essa é uma possibilidade que o advogado possui. E claro, você deve estar perguntando, mas será que se eu tiver, por exemplo, que mover uma ação, como é que isso funciona? Né? Como é que seria isso na prática? Isso não vai levar muito tempo? Deixa eu explicar um pouquinho para vocês essa questão. Olha, a ação judicial é um procedimento. Esse procedimento, por exemplo, ele pode ser feito com um pedido de liminar. O que é um pedido de liminar? Né? Um pedido de liminar é um requerimento que você faz a um juiz pedindo que ele determine desde logo, desde o começo do processo, o fornecimento do tratamento que aquela pessoa precisa. Então, por exemplo, se você demonstra para um juiz que existe um direito e uma urgência, o que o juiz pode fazer? Ele pode determinar desde logo o fornecimento daquilo que você está fazendo o pedido. Então, ele olha para o caso, ele sabe que um processo vai ser longo, e bem porque o juiz sabe que um processo vai ser longo, muitas vezes ele vai poder dizer o quê? Olha, estou entendendo que nesse caso, esse beneficiário aqui ele não pode esperar o final do processo para poder usufruir desse direito. Então, entendendo que existe direito e que existe urgência, ele pode, então, determinar essa liminar. Ele pode conceder essa ordem liminar a fim de que a pessoa possa usufruir desse direito logo no começo do processo. Ele pode fazer isso a qualquer momento, né, a qualquer momento da ação judicial, mas é mais comum, por exemplo, que haja essa análise desde logo, desde o começo, a fim de que, demonstrando que existe direito, demonstrando que existe urgência, que seu caso está em acordo com a lei, que o relatório médico faz a indicação clara de que há uma urgência, de que o caso está em acordo com a ciência, por exemplo, ele possa então fazer a determinação disso. E note, esse processo hoje em todo o Brasil é inteiramente eletrônico. Então assim, do Oiapoque ao Chuí, não importa onde você esteja, um processo judicial é inteiramente eletrônico. Imagina que você mora na cidade de São Paulo e você vai conversar com um advogado de São Paulo. Esse profissional vai mover uma ação judicial eletrônica. Hoje existem até audiências que são feitas de forma eletrônica, embora nesses processos especificamente que envolvem plano de saúde, é incomum que haja a necessidade de uma audiência. Pode haver a necessidade de outras questões, outras provas dentro do processo, mas audiência, participação de audiência, não. Em geral, isso não é feito, mas, claro, é sempre muito importante que você converse com um profissional especialista em plano de saúde, a fim de que esse profissional possa analisar as particularidades do seu caso, entender se cabe ou não, qual o caminho vai percorrer, se entender que cabe, e esse profissional vai poder orientar você em acordo com as especificidades do seu caso. Você vai poder dizer para mim eventualmente, mas eu não conheço ninguém que seja especialista nisso. Veja, deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje, essa consulta com o seu advogado pode ser feita até de forma online. E eu tenho muito orgulho de dizer para vocês que em todo o Brasil, nas pós-graduações em que eu leciono, a gente forma profissionais cada vez mais capacitados, especialistas nisso, capazes de olhar profissionalmente para uma questão como essa,
capazes de fazer uma análise cuidadosa de um caso, a fim de poder entender quais são as possibilidades que a gente tem, quais são os caminhos que vão ser percorridos. Então, se você não conhece um profissional aí da sua cidade, por exemplo, você pode buscar isso pela internet, fazer isso online com um profissional, não tem problema nenhum, até porque, como eu mencionei para vocês, um processo que eventualmente tenha que ser movido um processo, essa ação será eletrônica, tudo correrá eletronicamente. Então, não importa se você está numa cidade e seu advogado está na outra cidade, se você está num estado e seu advogado está muito distante de você, porque tudo isso pode ser feito hoje de forma online, e eu tenho muito orgulho de poder dizer que em todo o Brasil a gente forma nas pós-graduações em que eu leciono profissionais muitíssimo capacitados para lidar com esse tipo de questão. Então, eu sugiro muito que você converse sempre com profissionais especialistas nesse tema. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil a você. Muito obrigado pela sua audiência. Se ficou qualquer dúvida, deixe um comentário aqui no canal. Para a gente é sempre um grande prazer poder ajudar, interagir, tirar dúvidas e, claro, não deixe de acompanhar a gente nas redes sociais. Muito sucesso para você e saúde. Até o próximo vídeo.